Outros benefícios do comércio exterior. Então, nós vimos em vídeos anteriores que mesmo se o país adote uma postura importadora ou exportadora, quando ele abre sua economia, o excedente total de vendedores e compradores tende a aumentar no país, portanto, o bem-estar tende a aumentar. Mas, além disso, existem outros benefícios que a gente pode elencar aqui. A maior variedade de produto, os bens produzidos pelo país não são exatamente os mesmos pelos países, né? Então, eu dei até o exemplo lá da Dell e da Positivo. Né? Quando você abre para o comércio, você vai ter chance de vir produtos melhores do exterior, se assim for. Por exemplo, as pessoas geralmente consideram a Dell melhor do que a Positivo. A Dell é estrangeira e a Positivo é nacional. Você tem economia de escala. Alguns bens, pessoal, só podem ser produzidos a baixo custo em grande quantidade. São as chamadas commodities. Então, empresas em países pequenos e fechados não conseguem sem abertura econômica. Imagina um país pequeno que não tem tantos recursos naturais. O Japão, vamos pegar o exemplo de um país até que é desenvolvido. Como é que o Japão vai conseguir ter minério de ferro se minério de ferro tem que ser em grande escala? Eu não sei se tem mina de ferro lá, acredito que não. E se tem, em baixa quantidade. Mas, o que é que acontece? Ele negocia com o Brasil e o Brasil exporta ferro, por exemplo, para o Japão. Então, ele não tem esse produto e se ele tiver, as minas, por exemplo, podem não ser tão grandes, tá? Não nem por fato de ser pequeno, mas por fato de não existir mesmo geologicamente ali condições para você ter criado esse tipo de depósito mineral. Mas, ele consegue ter acesso a esses produtos e movimentar sua economia com a abertura comercial. O que é que você tem também? Maior competição. Porque quando as empresas são protegidas pelo governo, e a gente já vai falar disso em outro vídeo, elas acabam girando, se tornando um monopólio. Porque o governo pode achar que não deve abrir o país economicamente para proteger a indústria nacional ou algo do tipo. E aí, quando você tem um monopólio, você tem uma série de distorções de mercado que, no geral, são ruins. A gente vai também falar ao longo dessa playlist. E no Brasil a gente tem um exemplo clássico que é a política de campeões nacionais. Foi uma política implementada, acho que a partir de 2010, por volta de 2010, tá? Que é o seguinte, o Brasil financiar empresas nacionais, subsidiar essas empresas para se tornarem empresas globais. Tá? Não necessariamente a questão de proteger ela do comércio estrangeiro, mas em tese para dar mais competitividade com empresas globais. Então o Brasil está ali financiando, ele fez isso. Tá? E adivinha as empresas que ele fez isso? JBS, Oi, Odebrecht. Então são algumas das empresas que receberam o que a gente chama de financiamento via BNDES. Era um banco para ser social, para ser por recursos serem destinados para pessoas pobres, mas foi destinado para grupos milionários. E aí, o que teve nessa época, essas empresas que receberam esse dinheiro ficaram envolvidas em corrupção. Então, era meio que um tráfico de influência. O governo beneficiava essas empresas também beneficiavam o governo apoiando suas campanhas para presidente, para deputado, enfim, né, para o legislativo e para o executivo. E aí não deu certo no país essa política de campeões nacionais. Na verdade, esse tipo de política ele já acontece há muito tempo no país, desde o Getúlio Vargas, e nunca deu certo na história do Brasil. Mas não foi só no Brasil. A Itália, se você for ver hoje, é o país em maior decadência, o país desenvolvido da Europa em maior decadência que tem economicamente. Tanto pelo envelhecimento populacional, mas por políticas econômicas que foram erradas lá na Itália. E o exemplo é a Pirelli. A Pirelli é uma empresa de marca de pneu criada pelo governo do Mussolini, o governo fascista do Mussolini. Então, é uma empresa que recebeu muito financiamento estatal e se tornou, de fato, relevante mundialmente. Só que a custas de menos competição, porque ela virou um monopólio lá e também é uma empresa importante no mundo, sempre financiada pelo governo. Sem competição, a empresa não tem um estímulo para melhorar e está à mercê de práticas de corrupção que também foram muito comuns na Itália, e até hoje a Itália, dos países desenvolvidos da Europa, é o mais corrupto também, porque prevalece esse tipo de pensamento de que o governo tem que intervir na economia, beneficiando certos grupos empresariais. Ao contrário do pensamento que acredita que o governo não tem que intervir tanto e tem que abrir a economia para os competidores estrangeiros, que isso vai trazer mais benefícios para a sua sociedade. Você tem um melhor fluxo de ideias, tá?
transferência de avanço tecnológico. Isso é muito importante. Quando o país é fechado economicamente, ele não tem esse contato com o que está sendo feito no exterior. E aí pode ser que essa questão do exterior venha tanto ideias como tecnologias novas que possam, inclusive, aumentar a produtividade interna do país. Para países agrícolas, é melhor importar computadores do que produzir internamente. É o caso do Brasil. Tá? Como o Brasil ele é muito forte no agro, e ele pode usar o maquinário, incluindo os computadores para você fazer planilha de fluxo de caixa, para ser aplicado ali no agro, mas também outro tipo de maquinário, como os próprios tratores, enfim. É muito melhor de focar ali no agro, na produção, e importar essas máquinas de fora, de países que têm mais vantagem competitiva em relação à produção desses bens tecnológicos. Tá? As pessoas geralmente pensam que isso vai levar a uma não industrialização no Brasil, mas essa ideia se baseia na vantagem comparativa. O Brasil tem uma vantagem comparativa, a gente estudou lá no início dessa playlist, de que o custo de oportunidade para a gente implantar uma planta industrial a nível de competitividade com o mercado internacional é tão alto que não vale a pena. É melhor a gente concentrar onde a gente é bom e a gente pega essas máquinas que vêm do estrangeiro e aumenta a nossa produtividade agrícola. Isso faz com que o país aumente ainda mais a vantagem competitiva em relação ao mundo e a gente também se desenvolva e, na verdade, o mercado global ele vai funcionar muito mais como aquela espécie de ganha-ganha que a gente falou também no início dessa playlist. Um dos princípios da economia é que os mercados eles não são algo que funciona no ganha-perde, ou seja, para alguém ganhar, o outro tem que perder. Você pode ter ali benefícios sinérgicos que sejam bons para ambos os países, no caso aqui que a gente está discutindo, a abertura comercial. Então, o Brasil, por exemplo, Brasil e Estados Unidos. O Brasil foca em produtos agrícolas, os Estados Unidos foca em produção de maquinário, eles ficam trocando entre si, e a produtividade dos dois aumenta, o bem-estar da população dos dois aumenta. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.